Nossa aula de hoje é sobre esperança matemática. Vamos iniciar o capítulo 4, parte 1. Então vamos falar na aula de hoje uma pequena introdução sobre esperança matemática, falar da definição de esperança matemática, ilustrar com exemplos tanto para variáveis aleatórias discretas quanto para variáveis aleatórias contínuas. Um conceito-chave é o valor esperado. Então, na aula de hoje, o valor esperado é o conceito mais importante. O valor esperado é a média da variável aleatória na distribuição de probabilidade. O valor esperado também é chamado de esperança, ou esperança matemática, ou média, de uma variável aleatória x e é denotado por E de x. A variável aleatória é uma medida resumo do espaço amostral, como a gente já viu inúmeras vezes nas aulas anteriores, e a esperança, uma medida resumo da variável aleatória ou da distribuição da variável aleatória. A notação E de x, como nesse caso aqui, x negrito, refere-se à notação de esperança de variáveis aleatórias multidimensionais. E esse E, um pouquinho diferente aqui, é de x não negrito, variável aleatória escalar, esperança da variável aleatória escalar, esperança da variável aleatória multidimensional, vetorial. Definições. Então, nossa aula é sobre esperança matemática. Definições. A esperança matemática e a variável aleatória são diferentes. A primeira é um número fixo, constante. A esperança matemática é um valor fixo. E a segunda, que é a variável aleatória, é uma função que nós sabemos que possui aleatoriedade. Então, a variável aleatória é aleatório e a esperança matemática é um número fixo, um número constante. A definição 2.1 sobre esperança matemática diz que a esperança matemática de uma variável aleatória x é o valor médio dessa variável aleatória em sua distribuição de probabilidade e é dada por esperança de x é a soma para x pertencente a todos reais de x p de x avaliado em x, para todo x pertencente aos reais. É claro que p de x avaliado em x é igual a zero se o x não pertence ao suporte. Então, essa soma aqui pode se reduzir a apenas o suporte da variável aleatória, como geralmente é feito. E, nesse caso aqui, é o conceito para variável aleatória discreta. E esperança de x é uma integral de x vezes a densidade de x dx, integrado de menos infinito a mais infinito, para variáveis aleatórias contínuas. A esperança matemática é também chamada de valor esperado, média, esperança, o primeiro momento de uma variável aleatória ou de sua distribuição. A esperança, no caso discreto, com suporte finito, ela sempre existe. No caso contínuo ou discreto, com suporte infinito, a esperança matemática pode não existir ou pode ser infinita. A mesma coisa que no caso contínuo. Ela sempre vai existir se o suporte for finito. Se o suporte for infinito contável, mas positivo, podemos ter divergência da soma e a esperança existirá, mas é infinita. No caso contínuo, pode haver divergência das integrais. Assim, a existência da esperança não é garantida na sua definição. Não há garantias também que ela seja finita. Às vezes pode existir, mas é um valor infinito. A esperança matemática, em resumo, é a média da variável aleatória ponderada pela sua função de probabilidade, no caso discreto, ou pela sua função de densidade de probabilidade, no caso contínuo. Então, a esperança é uma média ponderada da variável aleatória e o peso é a função de probabilidade ou a função de densidade, seja a variável aleatória discreta ou contínua, respectivamente. Um exemplo clássico e simples em que a esperança é infinita é apresentado na sequência. Esperança matemática infinita. Determinar a esperança matemática de uma variável aleatória x com suporte de 1 a infinito, cuja função de densidade de probabilidade então, é o intervalo dos reais de 1 a infinito. A função de densidade de probabilidade é 1 sobre x ao quadrado para x entre 1 maior ou igual a 1 e menor que infinito. Inicialmente, então, vamos mostrar que f de x é uma função de densidade de probabilidade legítima. Então, ela é uma função não negativa se o x está entre 1 e infinito, e obviamente, eu não coloquei aqui, mas f de x igual a zero para outros valores de x menores que 1, de menos infinito a 1. Então, 1 sobre um número positivo, inclusive ao quadrado, é obviamente um número positivo ao quadrado, é positivo,
e 1 sobre esse número positivo ao quadrado, esse número positivo é positivo também. Então, ela é não negativa para todos os reais, porque abaixo de 1 ela é zero. Então, também podemos ver que a integral de f de x, de menos infinito a mais infinito, tem que dar 1, porque ela é um modelo de probabilidade. A integral de menos infinito a 1 é zero, de uma função zero é zero, e depois a integral de 1 a mais infinito é de 1 sobre x ao quadrado dx, que é o valor da densidade quando x está no suporte. Essa integral, obviamente, de 1 sobre x ao quadrado é menos 1 sobre x, ou seja, menos x elevado a menos 1. Então, nós estamos integrando para x variando de 1 até infinito, então nós vamos a uma linguagem matemática mais formal aqui, tomamos o limite para b tendendo a infinito, a integral dessa função avaliada, né, a integral daquela função dá 1 menos x elevado a menos 1, de 1 até b tendendo para infinito. Então, se substituirmos por b, então temos b elevado a menos 1 negativo, tomando o limite b tendendo para infinito. E quando substituirmos por 1, então menos, quando substituirmos por 1, 1 sobre 1 negativo, tem um negativo que dá positivo, então vai dar 1 essa parte, e quando b vai para o infinito, 1 sobre mais infinito é zero, então dá zero aqui, e aqui vai dar menos com menos mais, e 1 sobre 1 é 1, então vai dar mais 1. E, portanto, o valor da integral da função densidade de menos infinito a mais infinito vale 1. Finalmente, a esperança de x é o que nós pretendemos mostrar, né? Então essa função é uma função densidade legítima, só para comprovar isso. A esperança de x é, como a x é contínuo, né, integral de x f de x dx, de menos infinito a mais infinito, e o suporte é de 1 a infinito, e a f de x vale zero se o x é menor que 1. Então, vai ser uma soma de uma integral de uma função x vezes 0 dx, de menos infinito a 1, e mais a integral de 1 a infinito de x vezes f de x, que é 1 sobre x ao quadrado dx. Obviamente, a primeira parte nem colocamos aqui, porque é zero. X sobre x ao quadrado dá 1 sobre x, integral disso dá ln de x. Para x variando de 1 a b e b tendendo para infinito. Tomando o limite, então, de b tendendo para infinito, temos, substituindo por b, ln de b, toma o limite, b tendendo para infinito, menos o ln de 1, que é zero. Ln de infinito é infinito, portanto, o limite é infinito. E a esperança de x é um valor infinito, portanto. A variável aleatória x, ela não possui esperança matemática infinita. A esperança matemática é infinita. Um segundo exemplo é o da distribuição Cauchy. Nesse caso, a esperança matemática ela é indefinida. Não existe esperança matemática. A esperança matemática indefinida para a distribuição Cauchy é o nosso exemplo 2.2. Então, determinar a esperança matemática de uma variável aleatória x com distribuição Cauchy, sendo o conjunto de suporte da variável aleatória x a reta dos reais, de menos infinito a mais infinito. A função de densidade de probabilidade da Cauchy é 1 sobre π, que no denominador, né, π, que multiplica 1 mais x ao quadrado no denominador. Então, 1 sobre π que multiplica 1 mais x ao quadrado. X variando de menos infinito a mais infinito. Essa aqui não precisamos mostrar que é uma função de densidade, que você já conhece isso, né? É a função Cauchy padrão. A esperança matemática de x pela definição que acabamos de apresentar, é x vezes o valor da densidade integrada de menos infinito a mais infinito. Então, x f de x dx integrado de menos infinito a mais infinito. X vezes essa densidade aqui, que foi dado aqui, substituir aqui pelo f de x, e colocamos 1 sobre π em evidência, sobra x sobre 1 mais x ao quadrado. Integral de menos infinito a mais infinito. A integral disso aqui, claramente, é ln de 1 mais x ao quadrado. Veja, se a gente derivar o 1 mais x ao quadrado, dá x. Dá meio de ln de 1 mais x ao quadrado. Desculpa, o meio está aqui. Se a gente derivar aqui, a gente deriva a função que está aqui dentro. Então, dá 2x, o 2 vai cancelar aqui, dá x, portanto. E a derivada de uma função ln dá a derivada do que está aqui dentro, 1 sobre o que está aqui dentro, que é 1 sobre a função. Então, 1 sobre
x ao quadrado, e a derivada do tectento é 2x, e o 2 cancelou com 2 que está aqui. E 1 sobre π já existia, que era constante, estava multiplicando lá. Portanto, essa integral é ln de 1 mais x ao quadrado sobre 2. Colocamos o 2, o meio aqui em evidência, e x variando de menos infinito a mais infinito. Então, substituindo por mais infinito aqui, tomando o limite, para x tendendo para infinito, teremos que ln de infinito é mais infinito. E quando x for menos infinito, como está ao quadrado, então dá mais infinito. Ln de mais infinito, o limite dá infinito. O menos dá a expressão. Essa função avaliada em x igual a infinito, menos, que está aqui, essa função avaliada em x igual a menos infinito, que dá mais infinito também. Perdão. E aqui ficou, né, mais multiplicar por uma constante aqui não muda nada, essa razão aqui. Então, ficou mais infinito menos menos infinito, que é uma quantidade indefinida. Quanto dá isso? É indefinido. Portanto, a esperança matemática é indefinida, ela não existe. Dizemos que ela não existe. Então, a Cauchy não tem esperança matemática, porque dá um resultado infinito, indefinido. Podemos estender a definição de esperança matemática de uma variável aleatória, digamos xi, para i variando de 1 a p, considerando sua distribuição conjunta. Então, se a gente tiver um x1, qual que é a esperança matemática de um x1 se a gente tiver a distribuição conjunta de x1, x2, xp? Nós não temos a densidade de x1, temos a densidade de x1, x2, xp conjuntamente, sejam elas variáveis aleatórias independentes ou não. E a gente pode reunir essas p variáveis num vetor x negrito aqui. E possui distribuição conjunta p de x, se essas p variáveis forem conjuntamente discretas, ou f de x, ou densidade f de x, no caso que elas são conjuntamente contínuas, absolutamente contínuas, né? Que a gente já sabe que contém densidade absolutamente. Como dissemos lá atrás, a gente ia falar contínuo, mas que se supõe que é absolutamente contínuo. E, no caso, conjuntamente, porque é a densidade das p variáveis simultaneamente. A função de probabilidade ou função de densidade marginal de xi, ela pode ser obtida somando-se, no caso discreto, ou integrando-se, no caso contínuo, a distribuição conjunta em relação às demais variáveis. Então, dada a função de x1, x2, xp, se for contínua, integrar em relação a x2, x3 até xp, de menos infinito a mais infinito, eu tenho a densidade marginal de x1 e eu posso aplicar a definição de esperança. É a mesma coisa para a soma. Então, se eu somar a função de probabilidade conjunta em relação a x2, a x3, etc., até xp, eu tenho a marginal do x1, então eu tendo a marginal do x1, eu posso calcular a esperança matemática x1 aplicando a definição que a gente acabou de apresentar. Então, a definição de esperança marginal de cada variável aleatória para o caso multivariado é apresentada na sequência. Então, só para confirmar, né, isso que nós acabamos de falar, vamos formalmente apresentar a definição 2.2, que é a esperança matemática marginal de uma variável aleatória, quando nós temos a distribuição conjunta de um conjunto de variáveis aleatórias, de uma coleção de variáveis aleatórias, no caso P variáveis aleatórias. A esperança matemática, então, marginal de uma variável aleatória xi, considerando a distribuição conjunta para o i igual a 1, então a marginal do x1, marginal do x2, marginal do xp, considerando que nós temos a distribuição conjunta de todas elas, dado por p de x no caso discreto, ou f de x no caso contínuo. Ela é dada por esperança de xi, é o somatório de x pertencente aos reais, para todos os x, veja, que é o componente xi vezes a densidade conjunta, e eu somo em relação a todas as variáveis. Então, essa expressão aqui, se eu tiver com um x aqui, um fixado i, então se eu somar essa densidade aqui conjunta, esse produto, xi, mas somar em relação a 1, que não é o índice i, somar em relação ao x2, que não é o índice i, x3, até o xi menos 1. Veja que eu posso, nessa soma,
colocar o x em evidência, porque eu não estou somando em relação a ele. Então, eu estou somando só a função de probabilidade conjunta dos x. Depois eu pulo o iésimo componente e somo em relação ao i mais 1, componente i mais 1, xi mais 1, em relação a todos os reais, xi mais 2. Então, ou seja, soma em relação a todas as variáveis, exceto xi, que dá a marginal da função de probabilidade em relação a xi. Portanto, é a mesma coisa somar só no R1 xi vezes a marginal, caso eu tenha a marginal. Mas se eu não tiver a marginal, eu posso somar em relação a todos. Ó, o índice que eu não tinha somado aqui, que estava faltando, eu estou somando aqui no final. Então, fazer essa conta ou fazer essa conta é a mesma coisa. Então, a esperança de uma variável aleatória, se eu tenho a distribuição conjunta, é somar xi vezes a densidade conjunta para todos os componentes x. Então, aqui é um somatório múltiplo, em relação ao componente 1, 2 até o p's. Mesma coisa para a integral, aqui é uma integração múltipla, de xi vezes a densidade conjunta dx. Se eu integrar isso aqui em relação a todos os componentes menos o iésimo, que eu escolhi um i qualquer, eu tenho a densidade marginal do xi, porque o xi, se eu integrar em relação às outras variáveis, o xi não faz parte, não afeta essa integração. Então, ele pode sair em evidência. Então, só vai depender do xi, que eu não posso integrar essa função que depende do xi, quando eu estiver multiplicando pelo xi aqui de fora. Então, a hora que eu integrar em relação a todas as outras, exceto o iésimo componente, eu tenho a densidade marginal. Então, fazer isso e fazer isso, integrar aqui, ó, de menos infinito a mais infinito para o componente xi vezes a densidade marginal dele, é a definição que nós acabamos de apresentar. Definição 1. Então, sendo x uma variável aleatória contínua, né? Então, e esse i aqui pode ser qualquer um dos i's. Fixo i, quero a marginal do x1. Fixo i igual a 2, marginal de x2, e assim por diante até o pésimo igual a p. Pésimo é uma variável. Ora, e como que é a definição de esperança, então, de um vetor aleatório? Que é essa esperança, essa notação diferente aqui para diferenciar a esperança de uma variável escalar de uma variável vetorial. Esse ezinho diferente aqui que eu estou usando. Então, no caso de esperança de um vetor, a definição 2.3 versa sobre isso. A esperança matemática de um vetor aleatório, x, com p componentes, ela é dada por esperança de x. A esperança do x1, esperança de x2, esperança de xp montado na forma de um vetor p-dimensional. Ou seja, a esperança de um vetor é a esperança individual de cada componente. Como é que eu calculo cada um dos componentes? O iésimo componente aqui, a esperança xi, do iésimo componente desse vetor. Então, essa esperança aqui é um vetor p-dimensional. Cada componente desse vetor é a esperança de uma variável marginal, do 1, da 2, da 3 até da ps. Eu uso a definição 2.2 para calcular isso, que nós acabamos de ver. Portanto, eu vou precisar da distribuição conjunta, ou seja, da distribuição daquele vetor aleatório, x, seja ele discreto ou contínuo, não importa, a definição é essa. A definição 2.3 pode ser extrapolada. Se x ainda, em vez de ser um vetor, x for uma matriz, por exemplo. Se ela for uma matriz m por n, dimensões m por n. Então, a esperança, é a mesma notação para o vetor, a esperança dessa matriz x é uma matriz também. A esperança de um vetor é um vetor com a esperança de cada componente. A esperança de uma matriz é a esperança de cada componente aleatório dessa matriz. A esperança do x11, do x12, até do x1n. Depois, x21, x22 na segunda linha, esperança do x2n. E até você alcançar a mésima linha, x, esperança do xm1, xm2 até xmn, que é o último elemento. Então, vai dar uma matriz com cada esperança, cada célula dessa matriz, né? A linha 1, a esperança do x11, a linha 1,2, a esperança do x12, sendo a esperança de cada variável aleatória da célula dessa matriz aqui, correspondente à célula dessa matriz. Portanto, eu preciso de saber a distribuição conjunta da variável aleatória matricial x. Isso aqui acontece, por exemplo, com a distribuição Wishart invertida, que a variável aleatória x é uma matriz. No caso lá a gente usa a letra W, mas é a mesma coisa do x aqui.
Então, eu vou ter a esperança de cada um dos componentes da W, ou, no caso aqui, da X. Então, a esperança de um vetor é o vetor das esperanças individuais. Para calcular isso, eu preciso aplicar a definição 2,2. Eu preciso da distribuição conjunta, ou daquele vetor, ou daquela matriz. Se for discreto, né, simultaneamente, conjuntamente discreto, eu faço somas do xi vezes pxi, somo para todos os componentes, ou do vetor ou da matriz, que seria, por exemplo, Rm por n. Ou integro no Rm por n se for uma matriz. Integro a densidade conjunta dessa matriz vezes o componente x e j que eu estiver trabalhando. E se for vetor, o componente xi vezes a densidade do vetor aleatório, integro no Rp, que é a dimensão do vetor. Exemplos para variáveis aleatórias discretas. A distribuição degenerada, ela ocorre quando a variável aleatória avaliada, né, porque ela é uma função, avaliada no ômegazinho, que é o resultado do nosso espaço amostral, ela dá C para todo o ômegazinho pertencente ao nosso espaço amostral ômega. Portanto, a nossa variável aleatória é uma constante. Então, a gente chama, a distribuição disso é uma distribuição degenerada. Então, a probabilidade do x assumir o valor C, que é esse valor o único valor que ela assume, é 100%, é 1. E a probabilidade do x ser igual a x para x diferente de C é 0 para todo, né, para todo x diferente de C. Então, o nosso primeiro, os exemplos são na forma de teorema, né? Então, o nosso teorema 2.1 é a esperança matemática dessa variável aleatória que tem distribuição degenerada, que a gente já viu em outra aula. A esperança matemática dessa variável aleatória x com distribuição degenerada, que é uma variável aleatória constante, é a própria constante. Então, a esperança de x é o próprio C, porque o x assume o valor C com probabilidade 1. Então, sendo que x é tal que a probabilidade de x é igual a C é 1 e a probabilidade de x é igual a x igual a 0 para todo x não, diferente de C, que não seja igual a C. Vamos provar isso. A prova da esperança matemática da distribuição degenerada. Se x tem distribuição degenerada, a esperança matemática, como x é discreta, né, assume valores, um único valor, então é discreto, então é a soma de x vezes p de x avaliado em x para todo x pertencente ao R1, aos reais, unidimensionais. Ora, p de x, se o x aqui for igual ao c, vale 1. E os outros x igual a x, mais x pertencente aos reais, mas diferente de c, essa p de x igual a x aqui é 0, como acabamos de ver. Então, 0 vezes qualquer valor de x, diferente de c, vai dar 0. Então, essa soma aqui para os outros reais, para todos os outros não contáveis reais, é 0. Então, o x assumindo o valor c, vai ser c vezes a probabilidade de x é igual a c, que é 1. Então, é c vezes 1, que está aqui, que é a probabilidade de x é igual a c, isso me dá c como afirmado. Então, a esperança de uma variável constante é a própria constante. Então, a esperança de uma constante é a própria constante. Tá? Então, a importância dessa esperança é para isso. Vocês já viram lá, qual que é a esperança de uma constante? É a própria constante. Por quê? Por causa disso. Então, esse teorema mostra isso. Nosso próximo exemplo é da distribuição Bernoulli, com parâmetro θ, que é uma das mais simples distribuições discretas. Então, se a variável aleatória é Bernoulli, o nosso teorema 2.2, cuja função de probabilidade p de x depende do parâmetro θ, varia entre 0 e 1, tem esperança matemática dada por esperança de x igual a θ. Então, a esperança da variável aleatória Bernoulli, a média da variável aleatória Bernoulli, é o parâmetro θ. É uma prova disso. A esperança de x é a soma do x vezes p de x para todos os reais. Mas quais são os valores, né, do suporte da variável aleatória Bernoulli? É o 0 e 1. Então, p de x avaliado em x é 0 para todo x que não seja 0 ou que não seja 1. Portanto, nós vamos somar isso aqui para x valendo 0 e para x valendo 1. Então, é x valendo 0 e x valendo 1, duas parcelas. Então, quando o x vale 0, qual que é a função de probabilidade para x avaliada em 0? É 1 menos θ. E qual que é a probabilidade do x ser igual a 1? É θ. Então, é 0 vezes 1 menos θ,
quando x vale 1, mais, porque é um somatório, vezes a probabilidade de x ser igual a 1, que é θ, vezes θ. Portanto, isso aqui dá 0, isso aqui 1 vezes θ dá θ, e está provado, então, trivialmente. Então, a esperança do x é θ, na distribuição Bernoulli. A distribuição binomial, que é a derivada da distribuição Bernoulli, refere-se à soma de n variáveis aleatórias Bernoulli independentes. Esperança matemática da distribuição binomial. Então, nós sabemos que se nós somarmos n variáveis aleatórias Bernoulli independentes, nós temos a distribuição binomial, nós já demonstramos isso em uma aula anterior. Então, nosso teorema nos diz, teorema 2.3, a esperança matemática de uma variável aleatória x com distribuição binomial, cuja função de probabilidade depende dos parâmetros θ, que é o número de série 1, e n, que é maior ou igual a 1, é dada por, a esperança matemática dessa variável aleatória é dada por esperança de x, n vezes θ. A prova. Não vou usar isso que eu afirmei aqui. Depois eu volto a falar disso, mais para frente, em outra aula. A esperança de x, ela como x é discreta, é a soma de x vezes a probabilidade de x avaliada em x dentro do suporte. Porque para outros valores, p de x igual a zero, então todas as parcelas que eu estou somando para todos os reais que não estão no suporte são nulos, então não vou considerar. Então vou considerar a soma só no suporte, x variando de 0 a n. Ora, p de x igual a x é da binomial, é combinação de n tomado x a x, θ elevado a x e 1 menos θ elevado a n menos x. Então substituir p de x pela sua função de probabilidade. Continua multiplicado por x, somados x variando de 0 a n, nesse somatório. Vamos expandir a combinação aqui. Então, n fatorial, está aqui, o x que estava aqui, coloquei ele aqui, sobre x fatorial, estou expandindo a combinação, n tomado x a x, e n menos x fatorial. θ elevado a x, repete, 1 menos θ elevado a n menos x, não mexi. Nessa próxima passagem aqui, o n fatorial eu posso escrevê-lo como n que multiplica n menos 1 fatorial. O θ elevado a x eu posso escrevê-lo como θ que multiplica θ elevado a x menos 1. Observe, conserva a base, θ, soma os expoentes, 1 mais x menos 1 dá o x que está lá. 1 que está aqui escondido, mais x menos 1, dá x. E aqui eu expandi o n fatorial nessa parte aqui. Desdobrei ele como n vezes n menos 1 fatorial. E aqui embaixo, o x fatorial, eu escrevi ele como x que multiplica, mesma coisa. Em vez de n, eu escrevi x e x menos 1 fatorial aqui embaixo. Mas cadê o x? Só está o x menos 1. Como tem um x em cima e tinha um x multiplicando aqui, esse x cancelou com o x que apareceria aqui, então já cancelei. Então não apareceu nessa expressão. N menos x fatorial mantive, fiz essa outra parte. Veja, eu estou somando em relação a x variando de 0 a n. Se eu faço isso aqui, eu simplifiquei pelo x menos 1, se o x igual a 0, cancelaria. Veja aqui, ó, se x for igual a 0, então eu posso começar esse somatório a partir do 1. Foi o que eu fiz aqui. Porque o x igual a 0 cancela a primeira parcela. Então, n fatorial vezes 0, zerou tudo. Perfeito? Então, zerou, então eu posso pôr a variação do x de 1 a n. Por isso, e a hora que eu simplifico, eu não vou ter problema. Porque senão eu teria problema aqui também. Quando o x for 0, o que dá 0 menos 1? Dá menos 1. 1 menos 1 fatorial não é definido. Né? É definido, mas não para o nosso caso aqui, para a binomial. Portanto, a nossa soma, porque a primeira parcela vai ser zerada, quando o x for 0, vai ser transformada de 1 até n. Então, foi uma das mudanças. Outra parte que eu posso agora tirar para fora aqui é o nθ, porque o nθ, n vezes θ, não depende do x. Tem outras coisas que não dependem do x, tipo n menos 1 fatorial, mas eu preciso dele aqui. Então, eu vou tirar esse n e esse θ em evidência aqui, do somatório. Então, por isso que apareceu n vezes θ aqui. X, a soma de x variando de 1 até n, já expliquei a razão, porque a primeira parcela lá dá 0, então eu cancelei a parcela 0, comecei do 1.
Sobrou aqui n menos 1 fatorial, x menos 1 fatorial, n menos x fatorial, θ elevado a x menos 1, 1 menos θ elevado a n menos x. Agora eu vou fazer uma transformação de variáveis. Vou chamar o x menos 1 de y. Então, aqui fora, continua o nθ, que já estava lá. Continua o n menos 1 fatorial. O x menos 1 eu chamei de y. Então, vou ter y fatorial. Nessa aqui, o x vale o quê? Y mais 1. Então, substituindo o x por y mais 1, eu tenho n menos y mais 1. Então, menos y menos 1. Menos 1, menos y. Só troquei a ordem. Aqui está x menos 1, que vale y. E aqui está n menos x. N menos x. O x vale y mais 1, passando 1 para o outro lado, isolando o x. Então, n menos o 1 do mais 1, e que é menos com mais, e o menos y do y mais 1. Então, menos y menos 1. Só troquei a ordem do menos 1 com menos y. Portanto, eu tenho essa expressão aqui. Isso aqui é combinação de n menos 1. Tem outro detalhe. A variação, esqueci. Quando o x vale 1, o y vale 0. Quando o x, que é o máximo valor que ele vai assumir, é n menos 1. Então, o y vai valer n menos 1. Então, a nossa soma em relação a y vai ser y variando de 0 a n menos 1, porque eu fiz a substituição de variáveis. Beleza. Então, mudou de 0 a n menos 1. Essa parte aqui, agora ficou combinação de n menos 1 tomada a y. N menos 1 fatorial, y fatorial, n menos 1 menos y fatorial. Está aqui. Que é a combinação de n menos 1, y a y. θ elevado a y continua, menos θ elevado a n menos 1 menos y. Ora, isso aqui é o modelo binomial. Só que em vez de estar somado até n, está somado em relação até n menos 1. É como se o meu n valesse n menos 1, a única diferença. Então, aqui, se eu substituísse o n menos 1 por n, eu teria n, y a y, θ elevado a y, menos θ elevado a n menos y. Mas não é, né? Então, só para vocês verem. Então, isso aqui é a soma dos termos de uma binomial, que dá o teorema binomial. E o que o teorema binomial fala? Isso aqui é a expansão de um binômio de Newton. É A mais B. Quem é A? O A é o que está aqui, θ. E quem é o B? 1 menos θ, elevado a n. Só que o nosso n agora é n menos 1. Então, θ, que é o primeiro termo. Segundo termo, 1 menos θ. Então, A mais B, que é o segundo termo, elevado a n. Só que o nosso n não são n termos, são n menos 1 termos. Né? De 0 a n menos 1. Tem n termos, mas o limite aqui é o n menos 1 e não o n. Quando tem n aqui, são n mais 1 termos. Então, a gente eleva a esse não número de termos dessa soma, mas a esse número que está aqui. E esse nθ ainda continua aqui. Portanto, θ menos θ dá 0. 1 elevado a n menos 1 dá 1. Obviamente, 1 elevado a qualquer número inteiro aqui, maior ou igual a 0, é 1. Então, 1 elevado a qualquer número é 1, e, portanto, sobra apenas nθ vezes 1 nθ. E a esperança de x é nθ, como a gente queria mostrar. Então, foi esse artifício. A gente transformou aquela soma, simplificou para ter a soma dos termos de uma binomial, que é A mais B elevado ao número de termos que aparece aqui. A esse número que aparece ali. Está marcado. Nosso próximo exemplo é o da distribuição Poisson. Então, nosso próximo teorema, 2,4, a esperança matemática de uma variável aleatória Poisson. Então, se x é uma variável aleatória Poisson, com função de probabilidade, x assumiu o valor x, né? O p de x avaliado em x, igual a ele menos lambda, lambda elevado a x sobre x fatorial, em que lambda é o parâmetro da Poisson, a esperança do x é o parâmetro lambda. Então, lambda, que é o parâmetro da Poisson, é a média da variável aleatória Poisson, ou da distribuição da variável aleatória Poisson.
Vamos fazer essa prova. Essa prova não é muito difícil. A gente vai usar a expansão em Taylor da função E de x. Então, a esperança de x é x vezes a função de probabilidade de x avaliada em x, que é essa função de probabilidade aqui, que nós vamos substituir ali agora, aqui, para x variando de 0 a infinito, né? Todos os inteiros de 0 a infinito. 0, 1, 2, 3 até infinito. Então, essa soma aqui em torno em relação a todos os reais, os que não forem inteiros não negativos, os que não forem inteiros, e ou números inteiros negativos ou números reais negativos, o P de x é igual a zero. Então, só vai ser igual a essa função aqui no suporte da variável aleatória Poisson, que são todos inteiros não negativos, de 0 a infinito. Então, x vezes a função de probabilidade, x variando de 0 a infinito. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Mesma coisa do caso anterior. Veja, quando x for zero, cancela a parcela. Então, vou começar do 1 a infinito. Essa soma do x vezes a função de probabilidade do 0 a infinito é a mesma coisa de somar do 1 a infinito. Então, eliminei o termo, a parcela zero aqui. Então, lá vocês vão ver que o x vai começar em 1. A outra coisa que eu fiz foi, x fatorial é x vezes x menos 1 fatorial. O x vai cancelar com o x aqui de cima vai cancelar com o x aqui embaixo. Vai sobrar aqui embaixo x menos 1 fatorial. Está aqui. Ok. Agora, o lambda elevado a x, se eu fizer lambda elevado a x é igual a lambda vezes lambda elevado a x menos 1. Mesma coisa. E colocar o lambda que está com expoente 1 em evidência, no somatório, eu tenho a mesma coisa, só que aqui agora lambda elevado a x menos 1 e o outro lambda para completar o x lá, conserva a base, soma expoente é 1, daria lambda elevado a x, né, se eu multiplicar esse por esse. Aqui dentro, então, lambda elevado a x menos 1, um lambda em evidência aqui. Então, foi o que eu fiz aqui. O e elevado a menos lambda, eu já podia ter aproveitado na passagem anterior, mas eu quis fazer com mais detalhe. Foi colocado em evidência nessa passagem aqui. Mas, além disso, porque não depende do lambda, não depende do x que está somando. O x está variando de 1 a infinito. Vamos substituir, fazer uma substituição. X igual a y mais 1. Ou seja, y igual a x menos 1, igual no outro caso lá. Então, onde tiver x menos 1, eu vou substituir por y. X menos 1 vai valer y. X menos 1 vai valer y. Y fatorial. X menos 1 fatorial, y fatorial. Agora, quando o x vale 1, quanto que vai valer o y? 1. Passo 1 negativo para lá, 1 menos 1, y igual a 0. Então, o y vai variar de 0. Quando o x for infinito, quanto que vai valer o x? Obviamente, se x é infinito, infinito menos 1, y vale infinito também. Então, o y vai variar de 0 a infinito. Voltou a soma para 0 a infinito. Dessa quantidade aqui. Como e elevado a menos lambda não depende do x, então coloquei em evidência. Ficou lambda e elevado a menos lambda aqui em evidência. Agora, essa soma aqui é a expansão em série de Taylor de e elevado a lambda. Então, depois vocês consultam a expansão, que nós já vimos em outras aulas, nós fizemos com detalhe em outras aulas. Ora, e elevado a menos lambda. Esse somatório, então, aqui é a expansão em Taylor dessa função e elevado a lambda. E elevado a menos lambda vezes e elevado a lambda, conserva a base, soma o expoente, menos lambda mais lambda, 0, e elevado a 0 é 1, sobrou lambda. Como que a gente queria mostrar? Então, a esperança do x é o próprio lambda. Assim, o parâmetro lambda da Poisson é a média da variável aleatória ou da distribuição da variável aleatória e é a média da ocorrência do fenômeno aleatório subjacente. Por isso, quando a gente vai estimar esse parâmetro na estatística, a gente tira a média da amostra. Né? Tem uma amostra de variáveis aleatórias Poisson, a média dessa variável aleatória Poisson é o estimador natural do lambda. Vamos agora para exemplos das variáveis aleatórias contínuas. Falamos do caso discreto. Então, o teorema 2.5 vai falar da distribuição uniforme contínua. As regras aqui do caso contínuo são similares ao caso discreto, só que a gente vai trocar na hora de calcular a esperança, os somatórios por integrais. Então, vamos lá, uma uniforme em AB.
Então, se x é uma variável aleatória uniforme em AB, ou seja, a função densidade de probabilidade é 1 sobre B menos A, né, como já viu em outras aulas, a esperança matemática do x, esperança de x, é A mais B sobre 2, ou seja, é o ponto médio dos dois intervalos, a soma do A e B dividido por 2. No uniforme 0 e 1, então essa média, o A seria 0, o B igual a 1, essa média seria meio. Esperança matemática da variável aleatória uniforme 0, 1 é meio. Então vamos provar isso. A esperança de x. A esperança de x é a integral de x, f de x dx, de menos infinito a mais infinito. A uniforme só vai ter suporte no intervalo AB. Fora disso, a f de x é zero. Então, integrar de menos infinito a A vai dar zero aqui na densidade, x vezes zero vai dar integral zero. De B até infinito, mesma coisa. Então, o nosso integral de menos infinito a mais infinito vai se restringir à integral de A até B, apenas, no intervalo AB. De x vezes a densidade. A densidade é 1 sobre B menos A, como a gente acabou de mostrar. Ora, trivial, né? Uma constante aqui, então dá x ao quadrado sobre 2. A integral de x. X ao quadrado sobre 2 vezes a constante, né? Então, B menos A, 1 sobre B menos A. Então, x ao quadrado sobre 2b, que multiplica b menos a, aqui no denominador. Para x avaliado entre a e b. Então, substituindo por b, aqui dá b ao quadrado sobre 2b menos a, e a ao quadrado, quando substituirmos por a, o x, a ao quadrado sobre 2b menos a. Aqui fica b ao quadrado menos a ao quadrado, que é b menos a, que multiplica b mais a. Então, está aqui embaixo. Então, como é o mesmo denominador, fica no numerador b ao quadrado menos a ao quadrado. Né? Então, b ao quadrado menos a ao quadrado é um daqueles produtos notáveis lá. B menos a, que multiplica b mais a, que é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Ora, b menos a vai cancelar com b menos a, aqui vai sobrar b mais a sobre 2. Né? Ou a mais b sobre 2, tanto faz. Como queremos mostrar. Então, a esperança do x é a mais b sobre 2, como a gente já havia dito no enunciado do teorema. O teorema 2.6 é um outro exemplo da esperança de uma variável aleatória exponencial. Então, se x é exponencial, com parâmetro lambda também positivo, a sua esperança é 1 sobre lambda. Na anotação, né, na formulação que a gente usa para exponencial aqui no curso, que é essa aqui, a função densidade de probabilidade da exponencial é lambda, tira esse x fora, lambda elevado a menos lambda x. Então, a esperança de x, para a gente fazer a prova, é integral de x, f de x dx, de menos infinito a mais infinito. O suporte é de 0 a infinito, fora do suporte a densidade é zero. Então, nós vamos integrar esse menos infinito, vai se resumir a integral de 0 a infinito, de x vezes a densidade, que eu acabei de explicar, que está marcado aqui amarelinho. Lambda que multiplica e menos e elevado a menos lambda x. Então, dx de 0 a infinito. Vamos fazer a integração por partes. Vamos chamar o u de x e lambda e menos lambda x dx, isso aqui, vamos chamar de dv. Então, du, derivada de 1 em relação a x, né, obviamente é 1. Então, du igual a dx. Está aqui. E se o dv é isso aqui, se nós integrarmos isso aqui em relação a x, o que nós temos? Essa integral, ela é simples de fazer, dá menos e elevado a menos lambda x. Né? Porque se a gente derivar isso aqui, derivado em relação a x dá o quê? Derivado de v em relação a x. Ora, deriva o expoente, que é menos lambda. Com menos aqui dá mais lambda. Está aqui, o mais lambda. Vezes, derivado de função exponencial, e elevado ao que está lá. E elevado ao que está lá. Então, dv dx é lambda e elevado a menos lambda x. Passo o dx para o outro lado, dv igual a isso. Pronto. Então, essa integral trivial. Então, v é isso. A integração por partes é u dv é igual, né, que é u dv é uv. Então, nós já temos quem que é u, temos o que é, quem que é v, menos a integral de v du. Né? V em relação a du é dx. Beleza. Então,
a integral da nossa função, repetir ela aqui embaixo. O nosso x é o u. Então, menos o u aqui, ó, vou substituir o u pelo x. E vou substituir o v pelo que ele é. Quem é o v? Menos e elevado a menos lambda x. Então, x que multiplica esse menos e elevado a menos lambda x, o menos vem para cá, como é uma integral de 0 a infinito, para x variando de 0 a infinito. Então, vou substituir o x por tomar o limite, né? Põe um b aqui, toma o limite para ser mais rigoroso, para b tendendo para infinito. Substituo o x por b, tomo o limite para x igual a infinito. Então, vou substituir o x, achar o limite para x igual a infinito aqui, menos quando x for 0. E essa parte aqui, se o x for infinito, isso aqui dá 0. Então, 0 vezes x vai dar 0. Menos, quando o x for 0, isso aqui zera é toda essa expressão. Então, essa parte aqui, essa da integração, dá 0. Continuando lá, v, quem é v? Menos e elevado a lambda x. du, quem é du? dx. Tá aqui o dx. Menos com menos dá mais. Então, isso aqui dá mais. Ó, se eu integrar e menos lambda x, isso me dá menos, que era mais, tá? Então, aí menos e elevado a menos lambda x sobre lambda. Deriva isso para ver. Vai ter que dar e elevado a menos lambda x positivo. Porque o menos aqui, com menos aqui é multiplicação, dá mais. Então, vejamos. Deriva em relação a x aqui, só para a gente confirmar. Derivada em relação a x dá menos lambda que multiplica e elevado a menos lambda x. Menos lambda cancela com menos aqui, dá mais. Lambda sobre lambda dá 1. Então, sobra e elevado a menos lambda x que está ali. Positivo, porque esse menos com menos é positivo. Beleza. Então, para x variando de 0 a infinito. Então, vou tomar o limite dessa expressão com x igual a infinito, menos essa expressão avaliada em x igual a 0. Fazendo x igual a infinito aqui, isso dá, obviamente, 0. E elevado a menos infinito é 1 sobre e a infinito é 0, vezes uma constante é 0. Então, dá 0 menos da fórmula, mais quando x for 0. Então, isso aqui dá, quando x for 0, isso aqui dá 1 sobre lambda. Então, dá 1 sobre lambda. A esperança do x é 1 sobre lambda, como a gente queria mostrar. Então, a esperança da exponencial é 1 sobre lambda, se nós usarmos essa parametrização da função de densidade da exponencial que está aqui. Ok? O próximo exemplo, para normal padrão. Então, se x é uma variável normal padrão, ou seja, com média 0 e variância 1, a nossa função de densidade representa por φ de x. Então, sua esperança matemática ela é dada por esperança de x igual a 0. A gente já sabe que quando é normal μ sigma 2, isso é conhecimento público, né? Praticamente para toda estatística, a esperança da variável aleatória é um dos parâmetros, é o μ, nesse caso é 0, e a variância da variável aleatória, que a gente vai ver o conceito mais para frente, é o outro parâmetro que está aqui. Então, é uma das únicas distribuições que a esperança é um dos parâmetros e a variância é o outro parâmetro. Em geral, são as esperanças e as variâncias são funções dos parâmetros da distribuição. Mas não, tipo a exponencial. A exponencial não é igual ao parâmetro, é 1 sobre o parâmetro. É uma função, é a função recíproca do parâmetro. Então, vamos para a prova. Essa é um pouquinho mais chato, mas não muito difícil. A esperança de x é x vezes a densidade de x dx, x integrado em relação a menos infinito a mais infinito, que é o suporte da variável. Então, coincidentemente, na normal, o x está definido para toda a reta dos normais. E essa densidade é o φ de x, né? Essa notação especial da densidade, em vez de chamar de f, a gente chama dessa letrinha φ de x aqui minúsculo, para normal padrão, é 1 sobre raiz de 2π elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Então, substitui a densidade, função de densidade pelo que ela é, então, só acrescentamos aqui, x vezes isso. Então, x que multiplica a densidade,
Então, ficou x sobre raiz 2π elevado a menos x ao quadrado sobre 2 dx. Bom, vamos dividir essa integração em duas partes. Integral de menos infinito a zero, mais a integral de zero a infinito, que é a mesma coisa. Integral de menos infinito a mais infinito. Quebramos a integral em duas partes. Essa integração aqui, vamos fazer uma troca de variáveis. Vamos chamar o x de menos y. Então, os limites de integração. Quando x for zero, quanto que vai valer o y? Menos zero. Quando o x for menos infinito, né, porque o y é igual a menos x. Então, menos infinito dá mais infinito. Então, vamos integrar de mais infinito a zero. Não é muito comum para vocês, não, né? Vamos substituir o x por quem? Por menos y. Nessa primeira parte só, tá? Que nós estamos fazendo isso. A outra parte ficou intacta, sem mexer. Olha lá, mesma coisa. Essa parte de cá é a mesma aqui. Não mudou. Então, estou fazendo a substituição aqui só no primeiro integrando. Então, eu substituo o x por menos y. Mas e esse menos aqui? Vamos, calma. Então, qual que é o dx vou ter que substituir por dy, né? Então, o nosso jacobiano da transformação, derivar o x em relação a y dá dx igual a menos dy. Então, menos dy. Então, dx eu vou trocar por menos dy. Onde está o menos? Está aqui. Vou fazer ele de fora aqui. Então, menos com menos vai dar mais. Perfeito? E agora, onde tem x é menos y. Menos y ao quadrado é y ao quadrado. E o menos da fórmula continua, porque é o menos que multiplica menos y ao quadrado. Então, menos ao quadrado é positivo. Então, y ao quadrado sobre 2 dy. A gente já viu. Porque o dx é igual a menos dy. Então, substituir o menos aí para cá. Bom, agora vamos inverter, né? A integral de uma função, se a gente troca a ordem do integrando, a gente multiplica a função por menos 1. Integral de mais infinito a zero é a mesma coisa de uma função, é a mesma coisa de integral de zero a infinito de menos a função. dy, no caso, que é a função de y. Portanto, era positivo, como invertemos os sinais, ficou negativo. Esse negativo aqui, ó, já não era negativo mais, ó. Menos com menos, mais. E agora ficou negativo por quê? Porque era integral de uma função positiva, esquece, apaga esse sinal, integral disso aqui é a mesma coisa, trocando a ordem dos limites da integração aqui, eu tenho que multiplicar a função por menos 1. Então, ela era positiva, ficou negativo, e o negativo eu pus em evidência. Ora, o que nós temos aqui? Integral dessa função, que é a mesma coisa dessa aqui, ó, só está trocado aqui, x, ó. Se eu usar essa variável que está aqui, y, ou x, é uma variável dummy. Ela vai desaparecer, que eu estou integrando em relação a ela. O resultado da integral não depende dessa variável que está aqui, porque ela é uma variável que vai desaparecer. Ela é só uma variável auxiliar, uma variável dummy. Portanto, essa integração aqui é igualzinha a essa. Se mais uma está positivo e outra está negativo. Então, isso menos isso obviamente é zero. Está aqui provado. Então, ficou fácil provar. Então, foi só uma manipulação matemática, quebrar a integral, trocar variáveis, né, achar jacobiano, coisas simples. Né? Depois vocês repassam, se tiverem dúvida em alguma coisa. Essa aula, então, nós vamos terminá-la aqui. Nós devemos continuar com esse assunto na próxima aula, Esperança Matemática, com outros tópicos, né, que são as propriedades e variâncias e covariâncias na próxima aula. Até numa terceira aula que nós vamos falar de função geradora de momentos. Até lá, então.